Olá, meninas e meninos, a Deise Salto, tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que tenham gostado do último encontro que nós tivemos, falando sobre musicalização. Hoje o tema da nossa aula será contação de histórias e varal de histórias. É um tema muito extenso, né? Tem muito material, tem muita coisa hoje em dia na nossa literatura para falar sobre esse tema. Então eu vou tentar reduzir tudo para que em meia horinha a gente consiga dominar todo esse assunto, né? E as dúvidas que ficarem, as sugestões, qualquer coisa que vocês queiram, podem entrar em contato comigo pela rede social, né? Ou mesmo pela Secretaria de Educação. Vou deixar disponibilizado todo o material, molde, links de YouTube, onde vocês podem encontrar muita coisa legal na plataforma que vocês vão acessar, tá bom? E falar sobre contação de história não é algo novo, né? Hoje em dia está muito em voga a gente falar de contação de histórias, tem cursos para contadores de história, tem informação para isso, tem livros, tem e-books, na internet tem um monte de coisa para falar, né? Tudo isso são ferramentas muito importantes, mas o mais importante de tudo é que quando a gente vai contar a história, nós adultos precisamos sair desse lado adulto racional e nos revestirmos do nosso lado de criança imagética, né? A criança, ela gosta do conto de fada, não só a criança não, adultos também, porque eu já trabalhei com adultos em conto de fada, já trabalhei com a psicanálise do conto de fadas, né? É algo assim fascinante. Então, por que é tão fascinante assim? Porque ele vai lidar com o mundo da fantasia, o nosso mundo imagético, aquilo que nós temos dentro de nós, né? E nós levamos a vida inteira conosco. Tanto é que a gente não esquece das coisas que a gente passou na infância, das histórias que nos contaram, né? Quando eu falei da musicalização, falei da música que marcou uma época na nossa vida, né? A música que a gente viveu na infância. E com a história não é nada diferente, com a contação de história não é nada diferente. Eu lembro das histórias que meu pai contava. Meu pai não era um contador de história formado, nada disso, mas eu lembro das histórias que ele contava para mim, as histórias que ele contava para os meus filhos, né? Então é algo muito mágico e é algo que fica em nossa memória, né? Então, mais uma vez eu repito, o que nós vamos deixar na memória das nossas crianças, das crianças que passaram pelas nossas mãos na creche? O que é que a gente vai deixar? Que tipo de história? Como que a gente vai contar essa história, né? E hoje em dia, para contar história, existe um monte de recurso, né? É muito gostoso. Antigamente, a gente usava o livro. O máximo que tinha era uma fantasia ou outra, um desenho, né? Hoje a gente tem um monte de coisa, né? E, na verdade, a contação de histórias, como eu já disse, não é uma coisa atual, né? Antigamente, nos nossos ancestrais, já havia contação de histórias, né? Os nossos ancestrais já contavam histórias nas rodas de conversa, nas rodas de história, né? Nos homens da caverna, vamos dizer assim, já tinha o contador de história, né? Se a gente for fazer uma pesquisa histórica sobre a contação de história, a gente vai ver que é bem antiga, né? Porque era a forma de entretenimento que havia entre as pessoas, né? Então, antigamente, na Idade Média, no período medieval, né, não existia televisão, não existia internet, não existia nada, né? E como que eles iriam passar o tempo à noite, né, diante da fogueira? Eles contavam histórias, né? Eles contavam histórias. E as histórias serviam para entreter, né? Serviam para moral, para ensinar, tinha moral de história, né? A eterna luta do bem contra o mal, esse é o cerne da questão do conto de fadas, né? A eterna luta do bem contra o mal sempre é punido e o bem sempre recompensado, né? Então a contação de história tem sim o seu lado psicológico de importância, porque o mal ele é punido sim,
né? Se a gente pegar os contos de Grimm original, a gente vai ver que a bruxa, a madrasta da Branca de Neve, ela não viveu feliz para sempre, né? Aconteceu uma coisa terrível com ela, e bem terrível. Quem conhece o conto original de Grimm sabe o que aconteceu. As irmãs da Cinderela, né, da Gata Borralheira também, o que aconteceu com elas foi muito trágico. Por quê? Porque o mal foi punido. Elas foram más, elas receberam uma recompensa. E o bem também foi beneficiado, porque foi bom, então ganhou o seu prêmio, né? Então esse é o lado da moral que os contos têm, né? E antigamente usavam isso também para se contar, né, para se ensinar às crianças e até aos adultos. Inicialmente os contos de fadas não foram feitos para criança. Se a gente pegar assim os primórdios dos contos de Grimm, que eles fizeram, os irmãos Grimm, Andersen, fizeram uma pesquisa para escrever, né, fazer as recontagens das histórias. Os primórdios que haviam, as histórias eram muito agressivas, muito violentas, tanto é que a gente não pode contar uma história original de Grimm, né, original mesmo de Grimm, para uma criança pequena, porque ela vai se assustar de ver que uma das irmãs da Cinderela cortou o calcanhar, a outra cortou o dedão para caber no sapatinho. É uma coisa bem grotesca, bem sanguinolenta. Então, eles não fizeram, a gente não conta dessa forma, mas os originais é assim. Por quê? Porque as primeiras histórias não foram feitas para crianças, e sim para adultos. Depois foi feitas as readaptações, né? A Disney, ela fez muita readaptação de contos, né? Até mudando um pouco a essência do conto, perdendo um pouquinho a essência do conto. Então a gente precisa ver bem também que tipo de histórias, de filminho que a gente vai passar para as crianças, para que não se perca a essência literária do conto, né? Então é bem legal a gente estudar a pesquisa das histórias, para a gente saber de onde veio, né? Mas esse também não é o foco. Eu estou só falando isso para mostrar para vocês que contar histórias não é de hoje, tá? Então a primeira exigência é sair do lado adulto e se revestir do lado infantil, tirar a questão racional, né, de que uma abóbora se transforma numa carruagem. Imagine que uma abóbora vai se transformar numa carruagem. Nós, adultos racionais, a gente sabe que isso não existe, mas para a criança isso existe, né? Um feijão que vai cair no chão e vai crescer um pé de feijão que vai chegar no céu e ele vai encontrar um gigante. A nossa mente racional de adultos sabe que isso não existe, mas para a criança existe, né? Então a primeira coisa para se contar uma história bem contada é entrar no mundo da imaginação da criança. Aí sim é gostoso até pra gente, né? Porque a gente volta a ser um pouco criança, né? E nós temos muitos recursos, como eu já falei, né? Acho que é a terceira vez que eu tô falando que a gente tem bastante recurso, né? E eu vou mostrar alguns aqui para vocês, né? Da coleção que eu tenho aqui, do meu material que eu fui fazendo. E se der tempo, no finalzinho do vídeo, eu conto uma história que eu criei, um personagem que eu criei que também vai estar junto com o próximo encontro que nós tivemos ao vivo, né? Quando a gente voltar da pandemia, tá bom? Então, vou mostrar para vocês algo que é muito conhecido, acho que da maioria das creches que fizeram, né? Que é o tapete de contação de histórias. Esse daqui é o primeiro, né? É o primeiro tapete que nós fizemos, então vai ter algumas ADIs aí que vão lembrar desse tapete. Esse tapete aqui, ele rodava todas as creches. Era um tapete só para todas as creches, né? Então, eu tenho certeza que a Ivy vai lembrar desse tapete. Quem mais? Tem o nome de algumas aqui, né? Ai, agora eu não vou conseguir enxergar. Mas eu lembro bem da Ivy quando ela fez esse tapete aqui, né? Mas enfim, eu não vou conseguir ver. Mas enfim, esse tapete era um tapete que todos usavam. Era um mês em cada creche, né? E faziam festa. O tapete tá até surradinho, né? Agora quase toda creche tem o seu tapete. O que a gente faz com o tapete de contação de histórias? Eu já falei antes, né?
Mas se alguém perdeu alguma coisa, a gente vai relembrar, como eu falei no primeiro módulo, né? O tapete, ele serve para ser um chamariz para a hora de contar a história. Então, pôs o tapete no chão, as crianças já sabem que é a hora de contar a história. É como se fosse um portal para sair do mundo racional para o mundo imagético, né? Então, o nosso portal está aqui, é o tapete de contação de história. E dá para fazer um monte de coisa com ele também, né? Cada desenho que foi bordado pelas ADIs, né, pode se transformar numa história, principalmente para os bebês. Para contar história para bebê não precisa ser uma história longa, uma coisa assim cheia de elementos, cheia de roteiros, né, personagens e elencos e tramas. Não, a história para bebê tem que ser bem curtinha. Era uma vez um peixinho que pulou era uma vez um peixinho que está nadando no rio e fez gloob gloob. Como que o peixinho fez? Gloob, gloob. É só isso, não precisa de muita coisa para os bebês. Conforme as crianças vão crescendo, a gente vai colocando mais elementos na história. Mas toda a história tem que ter início, meio e fim. Era uma vez um peixinho que pulou na água e fez gloob, gloob, fim. Né? Então tem que ter o personagem, tem que ter o enredo da história, por mais curtinho que seja, tem que ter início, meio e fim. Tá? Então esse é um elemento que é bem usado. Com esse tapete também a gente pode trabalhar a questão da visualização, das cores, né? De cada desenho pode, como eu falei, criar-se uma história, pode-se inventar uma musiquinha. O legal de que quando a gente sai do mundo racional, nós ficamos mais criativos, né? Então, se eu pegar um bonequinho, com esse bonequinho aqui eu faço, nossa, eu invento um monte de história, tá? Não precisa ser uma história que vai ser editada e depois se transformar num livro e vai ganhar o Guinness, ou bater o recorde de venda. Não precisa. É uma coisa simples para a criança, tá? E nós vamos desenvolvendo a nossa criatividade através de quanto mais a gente faz, mais a gente aprende, tá bom? Então, o tapete de contação de histórias é uma ferramenta bem legal, além dele ser bonito, ser decorativo, né? A maioria das creches tem, acho que tem uma ou duas creches só da cidade que não fizeram, tá? Mas fica como sugestão para se fazer também. É algo que as ADIs gostam de fazer, porque trabalhar com feltro é prazeroso, bordar é prazeroso, né? Todo o trabalho que a gente faz manual, a gente reconstitui a rede neural, então ele é um trabalho terapêutico também, tá? Mas isso é outra história. Então, o tapete de contação de histórias é uma ferramenta, tá? Outra ferramenta bem legal da gente utilizar, e é algo que pode ser feito por todo mundo, são as luvas para contar a história, né? Olha essa daqui que bonita, para contar a história do João e Maria, né? Essa luva aqui, os fantoches, os dedoches, aliás, eles são colados, tá? Por quê? Eu prefiro que ser colado porque eu levo para um monte de lugar, né? Então, se perder um dedoche, daí fica difícil ter que fazer outro igual, tudo direitinho. Então, é melhor, deixei colado. Mas o ideal é que o dedoche seja com velcro, tá? Aí a professora vai contando, o ADI, desculpa, vai contando a história com o dedoche, né? A criança pode também entrar em contato com o dedoche, pode participar da história, né? E é tudo feito com feltro, tudo bem simples, tá? Esses elementos aqui de decoração é tudo botãozinho, né? Então foi usado o que? Feltro, fita de cetim, botãozinho decorativo, tá? Coisas que a gente encontra nos armarinhos que existem aqui na cidade, né? Aí eu vou repetir uma coisa que eu falei no primeiro módulo de musicalização. Ah, mas esse material eu vou fazer, eu tenho que comprar o material, não é a creche que tem que fazer. Vocês estão em casa, vocês vão ter que comprar. Só que esse material fica para vocês. É um material, uma ferramenta de trabalho seu, tá? E também não é obrigatório fazer. É uma sugestão, fica como sugestão, tá? Aí quando vocês querem contar uma história diferente, leva o material de vocês de casa para a escola, para a creche, né? Se um dia vocês mudarem de cidade,
saírem daqui, esse material leva, vai junto com vocês, tá? Então, investir um pouquinho no material que é pra gente, não tem problema. E não é caro, sabe? É material que não é caro. Outra luva que eu fiz, tá? Essa daqui já teve creche que fez também. É a luva do Natal, né? Na época de Natal. Então, tem o Menino Jesus, a Maria, eu reconheci aqui, ó, o José e os 3 Reis Magos, tá? Esse daqui foi colado mesmo aqui para não sair, né? Como eu falei, mas pode ser trabalhado tudo com velcro. Coisa bem simples de fazer, tem molde para tudo isso. E no Pinterest tem muita ideia com molde, se alguém quiser, tá? Eu vou deixar o link do Pinterest também para vocês utilizarem, tá bom? E aí, existe a história musicada, né? Tem várias histórias musicadas. Depois eu vou falar sobre um link de uma história, link de um canal do YouTube, que a maioria das histórias tem um início musicalizado, né, cantado, ou no final dele é cantado. Então é bem legal, vocês vão estar trabalhando 2 elementos, a contação de história mais a musicalização. Essa daqui é a história do gato xadrez, que é bem conhecida da Elvira Drummond, né? Então, era uma vez um gato xadrez. Não é aquela uma dos gatos coloridos, essa eu mostro daqui a pouco, tá? Então, é uma história. Era uma vez um gato xadrez, se querem conhecer, conta a história pra vocês. Sua mãe era uma gatinha, branca da cor de farinha. Seu pai um gato grandão, preto da cor de carvão. Quando nasceu um gatinho, pra não ter confusão, não era da cor de farinha, nem era da cor do carvão. A natureza que é sábia, vejam o que foi dessa vez. O gato nasceu branco e preto, o gato nasceu xadrez. Então, esse molde aqui, ele já é bem batido, já passei várias vezes, é um molde que eu uso para um monte de coisa. Já mostrei gatos também na parte da musicalização. A minha voz está horrível, não estou cantando hoje, só estou falando, né? A Elvira Drummond, que eu vou deixar o link para vocês também dessa história cantada, ela canta muito melhor que eu, faz muito melhor, eu só estou demonstrando, tá? Então tem essa forma de contar a história também, cantando, tá? Veja que não é uma história longa, comprida, né? Diferente da história do gato xadrez colorido, né? Tem também a história do gato xadrez colorido. Essa daqui eu fiz com EVA, né? E coloquei a historinha atrás, aqui, ó, escrita para não esquecer, porque senão a cabeça não lembra de tudo, né? Então, era uma vez um gato xadrez, caiu do muro e foi só uma vez. Esse daqui é o final do gato, é o final da história, né? Então, começando, né, a história. Era uma vez... Aqui tá, esse daqui é um molde. Era uma vez um gato azul, levou um susto e fugiu para o sul. Acho que isso daqui também é uma história bem conhecida, né? São histórias de gatos de várias cores, né? Aí o nosso pensamento racional vai falar, mas puxa vida, eu nunca vi um gato roxo, ou um gato rosa, um gato, sei lá, vermelho, né? Um gato colorido assim, não tem mesmo, né? No nosso racional não tem, mas no imagético da criança tem. Olha o gato xadrez, que bonitinho, né? Tem, e assim, legal também para se trabalhar a rima, é uma história bem, tem bastante rima, né? O molde é o mesmo do outro gato xadrez, né? É legal para se trabalhar a rima e trabalhar cores também, né? Então, é uma forma de se trabalhar vários elementos com uma contação de histórias, né? Aqui tem dedoches dos animais da fazenda. Ah, que bonitinho, né? Para cada animal, a gente pode contar um pouquinho da história do animal. Esse é o burrinho, essa é a vaquinha. Como que faz o burrinho? Como que faz a vaquinha? Como que faz o carneirinho, né? Cada um
tem uma... pode ser feito uma coisa. Pode se cantar também a música do Sítio do Seu Lobato, né? Mas não é musicalização, é contação de histórias. Não tem problema. A gente pode juntar as duas coisas. Nada impede, né? Nada é proibido, mas tem que ser feito com bom senso, né? Uma história bem legal também, essa daqui da Arara Cantora, a história da Aurora Arara Cantora. Eu vou deixar a história e vou deixar o molde para vocês, tá bom? Ele é feito de EVA, pode ser feito de feltro também. E com a mãozinha da criança, né? Como eu não fiz com a mão da criança, porque eu não tenho modelo de mão de criança, eu peguei uma mão da internet mesmo, tá? Mas vocês podem utilizar a mão da criança para fazer as penas da arara, tá? E usar bem colorido. Então, como eu disse, pode ser feito com feltro ou com EVA, tá? Então, essa também é uma das histórias. Que mais? Nossa, muita coisa aqui. Eu acho que agora dá para eu contar a história da Ceci, que é uma história que eu criei, né? É uma novidade, é uma história bem interessante, né? E que vocês podem depois utilizar, fazer a Ceci, tá? Que não tem erro nenhum. E depois utilizar para contar a história para as crianças, tá bom? Lembra lá no primeiro módulo que eu falei do arco-íris, né? Ela vai fazer parte do trabalho do arco-íris. Eu estou elaborando várias coisas para quando a gente voltar com esse tema. Por que o arco-íris para mim é tão importante? Porque é símbolo de cor, de alegria, né? Eu sempre gostei das 7 cores do arco-íris, tem uma simbologia muito forte, porque tem ligação com as notas musicais, né? Tem ligação com várias outras coisas que eu não vou entrar no mérito aqui, né? Aí o pessoal fala, você tá usando a bandeira do símbolo dos gays. Não tem nada a ver com a bandeira, eu respeito eles, o arco-íris já existia antes deles. Eles usam isso daí porque é um símbolo de alegria, que é bem colorido, e que é o que eles são, né? Mas, vejam bem, tudo que eu fizer com arco-íris, tirem conotações atuais, tirem. Vejam só como arco-íris mesmo, tá bom? Então, vamos lá. Hoje, vocês vão conhecer a Ceci. Olha que fofa. A Ceci é uma centopeia, né? Uma centopeia bem fofinha. E é legal a gente fazer essas coisas assim, porque as crianças, elas deitam em cima da Ceci, sabe? Então, essa é a Ceci, a centopeia. A Ceci era muito alegre, muito sapeca e vivia num bosque, né? Feliz e contente. Porém, um dia, a Ceci cansou, porque ela não queria mais ter essa cor aqui, assim, bege, né? Ela falou, eu queria tanto ser colorida, como é colorido o arco-íris. Mas olha a cor do meu corpo, né? Aqui é o bumbum da Ceci. Olha, eu sou bege, eu queria ser colorida, né? E ela pensou, até que ela teve uma ideia. Falou, já sei, eu acho que vai dar certo, né? Eu vou comer durante uma semana, cada dia da semana, um alimento de uma cor, né? Aí, quem sabe, no final de semana, me transforme numa centopeia colorida, como é o arco-íris, né? Então, ela ficou toda animada com a ideia que ela teve, né? Então, na segunda-feira, a Ceci comeu tudo que era vermelho, tá? Então, ela comeu tomate, ela comeu pimentão vermelho, ela comeu maçã com casca, ela comeu morango, ela comeu melancia, a polpa da melancia, tudo que era vermelhinho, a Ceci comeu. Nossa, ela se sentiu super bem, né? Porque ela estava firme no propósito de ficar colorida. Na terça-feira, ela comeu tudo que era cor de laranja, tá? Então, ela comeu cenoura, comeu laranja, comeu... que mais que tem cor de laranja? Cenoura, laranja, abóbora, né? Ela comeu vários legumes,
Tudo que ela via que era cor de laranja que podia comer, ela comeu. Segundo dia. No terceiro dia, na quarta-feira, ela comeu tudo que era amarelo, né? Laranja, ela comeu banana com casca. O que mais que tinha de amarelo que ela comeu? Aquelas uvinhas amarelinhas. Ai, ela comeu a gema do ovo. Tudo que era amarelo, ela comeu. Ai, que delícia. E assim foi indo, né? Foi indo. Na quinta-feira, ela comeu tudo que era verde. Então, ela comeu bastante verdura. Couve, alface, rúcula, agrião, pepino, pimentão verde. Nossa, que delícia, né? Comeu tudo aquilo que era verde. Aí, na sexta-feira, ela teve um pouco mais de dificuldade, porque o que ela ia encontrar de coisas azuis? Né? Na sexta e no sábado ela deu uma balançada, né? Ela procurou até algumas florezinhas azuis no bosque, não encontrou. Aí ela falou, quer saber? Eu vou comer só arroz e feijão, branco e marrom. Acho que não vai interferir, né? Então na sexta e no sábado ela comeu isso, arroz, feijão, coisas que não tinha, ela não encontrava nada azul, né? E detalhe, ela não podia comer doces coloridos. Se a gente for ver bem, tem doces coloridos, né? Tem confete, tem jujuba, mas isso daí é tudo corante artificial e faz mal para a saúde. A Cecília, ela queria comer coisas saudáveis, né? E aí, nesses 2 dias, ela deu uma trégua para os alimentos coloridos e comeu arroz e feijão. No domingo, ela voltou, né, a comer o colorido e comeu uva, né? Comeu cranberries, né? Aquelas frutinhas mais chiques, né? Que mais que tinha de violetas? Até violeta ela comeu, que era natural, né? E ela foi dormir feliz da vida. Ela passou uma semana, de segunda-feira até domingo, comendo coisas saudáveis e coloridas, né? E ela tinha certeza que na segunda-feira ela iria acordar colorida como o arco-íris. Mas, na segunda-feira, quando ela acordou, feliz da vida, que ela foi olhar no espelho, como que ela estava? Tcharam! Bege. Falei, mas puxa vida, passei uma semana inteira comendo coisas saudáveis e coloridas e eu continuo bege. Como assim? Eu perdi uma semana deixando de comer aquilo que eu gosto para comer coisas coloridas, saudáveis. E meu corpo continua bege. Eu fico muito chateada, né? Mas também que ideia, né? Querer, achando que comer ia se transformar na cor que comesse, né? Bom, enfim, ela foi fazer o quê, né? Vou embora, vou dar uma voltinha para ver se passa essa chateação. E ela foi dar uma voltinha, né? Andando pelo bosque, né? E ela ficou cansada. Daí ela falou, vou deitar, vou dormir um pouquinho. Aí, na hora que ela estava dormindo, né? Embaixo de uma árvore, numa sombra, né? Ela teve um sonho com a fada das cores. E a fada das cores falou, Ceci, eu sei que você passou uma semana comendo coisas saudáveis, coloridas, querendo se transformar num arco-íris ambulante, mas você não conseguiu, né? E ela falou assim, mas como que a senhora sabe, dona Fada? Porque eu andei observando você, né? Eu estou em todas as coisas coloridas, inclusive nos alimentos. Eu observo quando as pessoas estão comendo alimentos saudáveis, coloridos, né? Eu falei, tá. Então, mas eu queria, mas não deu certo o meu plano. Ele falou assim, eu vou contar um segredo para você, Ceci. É o seguinte, você vai esperar chover. Quando chover e sair o arco-íris, você vai passar por dentro do arco-íris e vai falar uma palavra que transforma tudo em colorido, tudo em coisa bonita. Inclusive você. Ai, que bom. Ela acordou do sonho. Falou, nossa, que sonho.
estranho, mas eu vou fazer o que essa fada falou, quem sabe deu certo. E ela esperou chover, né? Choveu, passou 2 dias, choveu. Aí, quando choveu e saiu o sol, quando chove e sai sol, o que acontece? Né? Acontece o seguinte, a chuva, quando bate no sol, ela vira o arco-íris, né? Então, a Ceci, ela foi, o que ela fez? Ela foi passando embaixo do arco-íris, né? E foi falando as palavras mágicas. A, L, E, G, R, I, A. E aí no final ela falou alegria. Olha, e não é que eu me transformei em uma centopeia colorida e alegre? E aí a Ceci foi pelo bosque feliz e contente com seu corpinho colorido, né? E essa história vem mostrar pra gente que a alegria, que é a palavra mágica que a fada ensinou, né, ela transforma a nossa vida, né? Então, se você estiver triste um dia, pensa no colorido do arco-íris e fala essa palavra bem alto, alegria, tudo se transforma. Espero que vocês tenham gostado.